Uma ótima noite para você, seja bem-vinda ao nosso encontro de esperança, nosso culto no seu lar já está no ar nesse momento e nessa terça-feira. O convite de Deus para você é se aplicar a um tempo de oração. Eu tenho uma mensagem especial para compartilhar com você hoje, por isso eu peço que você fique conectado a partir desse momento até o final do nosso culto, porque a gente terá um momento intenso de oração e de humilhação. Uma das orações mais fortes que existem na Bíblia é a oração de humilhação. A Bíblia apresenta algumas, a oração de imposição de mãos, a oração de intercessão, quando você ora por alguém, por uma razão, a oração, muitas vezes, para que alguém seja liberto de um mal, mas uma das orações que causam mais impacto na Bíblia, que trazem mais respostas, é a oração de humilhação. Hoje é dia de nós fazermos isso. Você está lidando com alguma angústia, algum sofrimento na sua vida, o caminho para você ser honrado é se humilhar diante de Deus. Eu já falo sobre isso. Bom, faz o seguinte, a gente está ao vivo nesse momento, deixa o seu like aqui no vídeo, aproveite para nos comentários você colocar um pedido de oração. A gente está numa jornada aqui durante essa série sobre Josué, para quem deseja viver o novo, para quem deseja viver o novo de Deus no seu caminho, na sua vida. Então, escreva um pedido de oração, aquilo que você deseja de novo, trabalho, um relacionamento, uma nova oportunidade, um novo coração. Hoje é dia de clamarmos por isso. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vai compartilhando já a partir de agora. Kika que está aí nos acompanhando, as outras pessoas que todos os dias acompanham os devocionais, as orações, estão sempre aqui conectados. E você que está aqui também pela primeira vez, aproveite para você compartilhar com seus amigos, familiares, esse culto, que eu tenho certeza que vai ser uma noite de bênção na vida de quem participar, tá bom? São 8h03. Olha essa canção tão bonita. Aumenta o som aí na sua casa e vamos declarar isso sobre nossas vidas. Queremos viver algo novo, novo de Deus em nossos corações. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Eu quero orar por você. Vamos orar pelas nossas necessidades. Vamos orar pelas circunstâncias da nossa vida. Jesus, ele nos ensina que nós não precisaríamos ficar preocupados com o que iríamos comer, vestir, até porque o nosso Pai Celestial, ele cuidaria dessas coisas. Ele chegou a dar o exemplo de que
Deus é quem veste o lírio do campo, e que eles se vestem da maneira mais bela possível. E que nós, aliás, temos um valor maior do que uma folha que nasce num dia, no dia seguinte, muitas vezes murcha. Mas nós, muitas vezes, nos preocupamos demais com as contas a pagar, com os compromissos, e isso talvez seja uma coisa natural do nosso coração, ansioso, preocupado, às vezes incrédulo. Mas Deus nos convida a orar e a entregar essas necessidades. Aquilo que nós vamos comer, o que vamos vestir, aquilo que nós precisamos honrar, compromissos, entregar isso a Deus, porque Ele é capaz de nos dar o pão sobre as nossas mesas, o pão de cada dia, o sustento diário. Por isso eu quero começar nosso culto aqui hoje, a nossa primeira oração, orando pelo seu trabalho, orando pelas suas finanças. A gente está no início do mês e eu sei que muitos compromissos estão aí te esperando, estão nos esperando. Daqui desse lado, a gente tem aluguel para pagar, estacionamento para pagar do nosso espaço, da onde a gente realiza nossos cultos presenciais, cursos para as crianças. E graças a Deus, Deus sempre tem dado condições a pessoas e tem feito com que o coração de cada uma delas tenha sido generoso para dizimar e para ofertar. Deus tem abençoado e a gente tem honrado cada compromisso, não só compromissos fixos, mas cada sonho que Deus tem colocado em nosso coração. Como nós já fomos ao Nordeste, estamos com desejo no coração e vamos realizar isso, se Deus permitir, de nesse ano ainda voltar lá para realizar mais um projeto. A gente quer fazer tudo isso e a gente sabe que para isso é preciso de recurso, é preciso de dinheiro, é preciso de condições. E nós oramos a Deus para que te abençoe, para que te dê o pão de cada dia, para que te dê ideias, para que te dê saúde para trabalhar, para que dê para você sabedoria para multiplicar os seus recursos, a sua fonte de renda. Então eu quero orar por isso. Você tem andado preocupado sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre aonde morar. Coloque isso nas mãos de Deus. Essa é a promessa de Jesus. Não fiquem preocupados com isso. Essa é uma preocupação das pessoas que não têm Deus como Pai. Deus é o Pai de vocês. Ele é o dono do mundo. Ele veste o lírio do campo perfeitamente, da forma mais bela. Vocês têm mais valor do que isso. Ele vai cuidar de vocês. Então vamos entregar essa ansiedade, essa preocupação e pedir a Deus que traga sobre nós a provisão que nós precisamos para que Ele possa abençoar o nosso caminho. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser pegar as mãos de alguém que está do seu lado, talvez você está acompanhando esse culto com alguém, ou chama alguém, talvez, que você compartilha da mesma fé, pede para ela se unir com você nesse momento de oração que nós vamos ter juntos. Vamos orar pelas circunstâncias da vida, reais, do dia a dia, especialmente pelas finanças, para que Deus possa abençoar esse nosso caminho. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos nesse momento. Queremos apresentar ao Senhor nosso coração e nossa vida em suas mãos. Eu sei que há pessoas que têm lidado com grandes necessidades. É a necessidade básica, Senhor, de pagar um aluguel, é a preocupação a respeito do futuro. Ela vem cursando faculdade, ela vem cursando alguns cursos de especialização, mas ainda com o coração dividido, ainda preocupada. Eu oro, Senhor, para que o Senhor alcance cada pessoa que nesse momento está aqui. Pais, homens, mulheres casadas, mulheres solteiras com filhos, que são o sustento e as provedoras da sua casa. Aposentados, Senhor, que precisam, fazer manobra, malabarismo, para com esse valor da aposentadoria conseguir pagar todas as suas contas. Eu oro por gente que está enfrentando algum prejuízo, algum tipo de prejuízo, um prejuízo material, onde ela viu pessoas tomarem o que é dela, um prejuízo de um acidente de carro, um prejuízo de um negócio que deu errado, de um roubo, de um golpe. Eu oro para que o Senhor devolva o que foi perdido. Essa é a minha oração. Senhor, eu sei que as circunstâncias da nossa vida
muitas vezes nos surpreendem, muitas vezes trazem prejuízo, mas eu oro para que o Senhor possa devolver, quem sabe como aconteceu com Jó, em dobro o prejuízo que ela teve. Que o Senhor abençoe seu caminho, seja num acidente que ela lidou, seja num negócio que falhou, mas eu oro, Senhor, para que o pão nosso de cada dia, o Senhor derrame sobre nossas mesas, derrame a provisão, derrame o sustento, e Senhor, repreenda o mal que de alguma maneira tenta barrar o caminho dessa pessoa, frustrar, trazer angústia, preocupação. Eu já vi casos de gente que por causa das dívidas tirou a própria vida. Senhor, não permita que o teu povo se preocupe a ponto de não conseguir deitar na cama em paz, sair na rua. Por isso, livrai-nos, Senhor, do mal, perdoe nossas dívidas e abençoe o nosso caminho, Senhor. Abençoe a nossa vida, Senhor. Abençoe o coração, o trabalho e as finanças dessa pessoa, que ela possa perceber, possa ver o poder do teu Espírito agindo no seu caminho e no seu trabalho. Que sejam todos abençoados nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Se você tem alguém com você orando, ore por essa pessoa. Ore pelo trabalho dela, ore pelas circunstâncias da vida dela. Eu oro para quem está lidando agora com problema de saúde, pela Isabel, pelo seu marido, por cada pessoa que lida, Senhor, com uma circunstância pessoal, que o Senhor cure, restaure e fortaleça nesse momento. Essa é a minha oração e eu entrego a Ti, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Amém. Está nas mãos de Deus aquilo que nos preocupa, e eu sei que Ele é poderoso e capaz de trazer a provisão necessária. Eu vou fazer o seguinte: normalmente eu falo um pouquinho do nosso trabalho social lá no fim do nosso culto. Mas antes de nós entrarmos na palavra, na mensagem, no clamor especial que nós vamos fazer hoje, deixa eu compartilhar com você alguns dos nossos projetos sociais. Orei para que Deus te abençoe, quero que isso aconteça, mas eu quero que você se lembre, segura aqui para mim, amor, por favor, o quanto Deus pede de nós para sermos pessoas generosas. Uma dos elogios que o apóstolo Paulo faz à igreja de Filipenses, que a igreja parece que ele tem mais alegria, não só por isso, mas é pela generosidade daquelas pessoas.
Alguns irmãos crentes de Jerusalém e de outras cidades estavam passando por necessidades financeiras. Naquela época, a igreja ela lidava com muitas perseguições físicas. E alguns irmãos tinham perdido o trabalho, tinham mudado de cidade, estavam realmente vivendo uma pobreza muito complicada. E a igreja se reúne para adquirir recursos, dinheiro, para enviar para esses irmãos, para que eles pudessem ter o sustento, para que eles pudessem ter o pão de cada dia sobre as suas mesas. E a igreja de Filipenses é a igreja que se propõe de forma generosa a ofertar, a doar. Perceba que o que Deus pede de nós quando se trata de generosidade não é o tipo de doação aonde se vê em muitos lugares no mundo evangélico, que eu acho completamente errado, aonde você dá dinheiro na igreja fazendo uma prova com Deus para Deus te dar muito mais. Desculpe, mas isso para mim é uma falta de respeito com o sagrado, porque você faz de Deus um investidor, você faz de Deus e da Bíblia um balcão de negócio, onde você dá R$100, R$1.000, esperando que Deus te dê em dobro. Não é esse tipo de oferta que eu estou falando para você fazer. Se você quiser fazer isso, desculpe, não é esse o momento. Porque não é esse tipo de oferta que a Bíblia nos convida a fazer. A Bíblia nos convida a compartilhar da dor do próximo, a olhar não apenas para a própria dor, a ofertar não para Deus aliviar a minha dor, mas para aliviar a dor do próximo, para aliviar a dor de quem tem menos condições, para aliviar a dor de quem está vivendo uma situação desfavorável. Então, eu não sou adepto dessa teologia da prosperidade, de que quanto mais você der para Deus, mais Deus vai te dar. Desculpa, eu não acredito nisso, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz para você amar o próximo, para você se compadecer do irmão pobre. Por isso que a verdadeira religião descrita por Tiago é amparar o órfão e a viúva em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Então, os dízimos da Igreja Amor que Transforma, nós procuramos destiná-los a circunstâncias principais que tenham relação com o pobre. Por isso que a gente vai lá no orfanato e lá a gente realiza, além de pregar o evangelho, além de trazer ensino, além de trazer esperança, a gente constantemente traz roupas novas, projetos novos. Então a gente termina agora essa semana a barbearia e a gente começa os cursos agora nesse mês de agosto para as crianças dos orfanatos. É o curso mais disputado por eles. E a gente começa agora, provavelmente semana que vem, no máximo na outra, mas nesse mês de agosto, para eles fazerem cursos de barbeiro, de manicure. E a gente comprou televisão, a gente comprou espelho, cadeira, vamos comprar aquelas cadeiras de manicure, né? Eu não sei exatamente o nome que a manicure usa para fazer pé, para fazer mão. São pela quantidade que a gente vai comprar, vai gastar quase R$2.000. E de onde a gente tira recursos disso? De dízimos, de ofertas, de gente com coração voluntário, de gente com coração generoso. Nós não ganhamos nada com isso. Isso é revertido para essas crianças, para pessoas da comunidade presencial, para pessoas que se interessam, que gratuitamente podem acessar esses cursos que são disponibilizados pela nossa igreja Amor que Transforma. A gente inaugura a barbearia, em breve a confeitaria, os outros cursos de inglês, de elétrica e todos os outros continuam funcionando agora com a volta das férias, porque a gente acredita nisso. O espaço, a gente paga o aluguel essa semana, a gente paga com recursos de dízimos para ali ter um momento de louvor, de adoração, que isso também é importante. Nós não somos apenas uma causa social, uma ONG que faz obra social. Nós acreditamos no Evangelho, que acredita na transformação de Jesus, que impacta não só o coração,
mas a realidade social. Então, se acredita nisso, se empenhe com a gente nisso. Dizime. Eu vou deixar as contas aqui disponível e você pode dizimar, ofertar. Você pode abrir o coração e ser generoso. Eu tenho certeza do quanto Deus pode abençoar você. Uma das promessas de Deus é que, com um coração generoso, Ele faria com que você tivesse o sustento. Ele faria com que as suas necessidades fossem supridas. Nada tem a ver com você receber 10 vezes mais. Não. Mas as suas necessidades seriam supridas porque você se preocupa com o próximo. Então, eu vou deixar esse espaço de tempo, vamos adorar a Deus, aproveitar essa noite. Hoje é noite de clamor, de adoração. Vou colocar uma canção aqui e você pode aproveitar esse espaço de tempo para doar seus dízimos, suas ofertas. Se você quiser, talvez hoje você não está preparado, tira um print ou faz uma transferência simbólica, mas se empenhe junto com a gente nessa causa de abençoar o órfão e a viúva. Bom, nós estamos de volta nesse momento e meu convite agora é para você abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 7, para nós meditarmos a respeito dessa mensagem. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você pode compartilhar seu pedido de oração ainda aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento de clamor, de humilhação, onde nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. E aproveita para você curtir esse culto, para compartilhar com um amigo, para compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se o meu áudio está perfeito. Bom, se tiver com algum problemazinho aqui hoje, o nosso microfone aqui, a gente vai precisar fazer daqui a pouco uma manutenção dele, mas eu espero que você esteja conseguindo me ouvir bem. Porém, se você tiver com algum ruído, eu te peço muito perdão, porque a gente realmente está passando por uma manutenção de última hora aqui, mas prometo que nos próximos cultos e transmissões a gente corrige e deixa perfeito para você, tá bom? Bom, Josué capítulo 7 é o texto bíblico que nós vamos ler. Vamos voltar aqui para a gente se lembrar do que está acontecendo. Josué estava prestes a entrar em Jericó. Vocês lembram disso, né? As cidades vizinhas estavam com medo de Israel, de Josué e do povo de Israel, porque eles tinham ouvido falar a respeito de Deus que venceu os egípcios, a grande nação, a grande potência, e da forma que foi. Não foi só a vitória, foi a forma como foi aquela vitória. O mar se abrindo, o exército sendo aniquilado, as pragas sendo lançadas. Recentemente a gente viu Josué, Deus abrindo o Rio Jordão, que transbordava em águas, e eles passando pelo meio do Rio Jordão. As pessoas ouviram aquilo, essas histórias, e elas sabiam que aquilo era verdade, então elas temiam Josué e a Deus. E por causa disso, elas fechavam as portas. Então, Josué capítulo 6 diz que Jericó estava fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Existem circunstâncias que as portas se fecham terrivelmente para nós. Mas Deus deu a vitória. Nós falávamos que Josué seguiu a estratégia de Deus, deu as voltas que Deus havia pedido e eles gritaram, eles deram um grande clamor e aquelas muralhas caíram.
Mas Deus deu uma orientação a Josué. Ele disse: Josué, a cidade de Jericó, ela é a primeira cidade que vocês vão vencer nessa nova terra. Por isso, vocês vão lidar com ela de forma diferente. Vocês vão entrar nessa cidade e destruir absolutamente tudo. O meu juízo vai ser aplicado. As pessoas dessa cidade, elas não apenas são incrédulas, elas são perversas. Então, elas não apenas não temem a Deus, mas elas sacrificam seus filhos em rituais. Elas têm diversos tipos de pecados grotescos e elas não se arrependem. Raabe, por exemplo, é uma dentre as milhares de pessoas que viviam na cidade que, ao ouvir falar sobre Deus, se arrepende, mostrando nessa história que o juízo de Deus nunca é aplicado sem misericórdia. Deus quis que Jericó fosse destruída com o povo, porque aquele era um povo obstinado, mas Deus ofereceu graça. Por isso que Raabe foi salva. Não só ela, mas também todos os seus familiares que na casa estavam com ela. Deus aplica seu juízo. Não pense que Deus é um Deus apenas bonzinho, de que ele vai passar pano para todo mundo, de que você pode viver do jeito que você quiser, pecando da forma que você quer, que quem agora, nesse momento que você conhece, que vive fazendo coisas erradas, pode fazer o quanto ela quiser, porque Deus não se importa com isso. Ele se importa. E se nós não nos arrependemos, ele é juiz e ele irá cobrar isso. Ele irá aplicar o seu juízo, mas ele não aplica juízo sem misericórdia. Ao mesmo tempo que você pode ter vivido uma vida completamente errada, a partir do momento que você ouve o evangelho, se arrepende e entrega o seu caminho a Jesus, como fez Raabe, que era uma prostituta, você é perdoado, passado é apagado e Deus te oferece nova vida. Então Deus estava prestes a aplicar seu juízo em Jericó, mas ele tinha uma condição. A condição era que o povo de Deus não adquirisse nada. Eles tinham que apenas destruir, mas o ouro, a prata, todos os utensílios de valor não deveriam ser posse deles. Eles deveriam consagrar aquilo para a casa de Deus. Esse era o único pedido de Deus. Então Josué entra em Jericó, destrói absolutamente tudo. As pessoas de Jericó são mortas naquela guerra. É o juízo de Deus sendo aplicado sobre aqueles que não se arrependeram. Mas acontece algo. A Bíblia diz que Acã comete um pecado. E eu quero ler esse texto com você. O pecado de Acã e suas consequências. Diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Pode deixar esse versículo na tela para mim. Olha só o que aconteceu. Deus tinha deixado claro que algumas dessas coisas consagradas, algum desses utensílios, ouro, prata, ele deveria ser preservado e consagrado ao Senhor. Mas Acã não deu ouvidos a isso. Ao contrário, o que ele fez? Ele pegou alguns utensílios que Deus tinha considerado consagrado à casa de Deus e ele roubou. Ele guardou, ele escondeu. E até aí tudo bem, porque Jericó tinha sido vencida, Deus tinha dado a primeira vitória. Pode voltar para mim. Deus tinha dado a primeira vitória, Deus tinha dado a vitória naquela batalha contra Jericó. Mas Jericó não era a única cidade que eles precisavam vencer. Mais adiante estava a cidade de Ai, que era uma cidade menor, mais frágil. Tanto é que nos capítulos seguintes, Josué, a Bíblia vai narrar, que ele manda poucos soldados para batalhar na cidade de Ai. Mas o que acontece? Eles vão até Ai, se juntam para batalhar lá na cidade de Ai, mas eles perdem. E Josué fica sem entender por que eles perdem. Porque se Deus deu vitória em Jericó, que era uma cidade com muralhas, uma cidade mais antiga do mundo, mais forte, em termos de resistência, como que agora eles perderam diante de uma cidade mais frágil? Mas aí Deus aparece para Jericó, lá no versículo 10 do capítulo 7, e diz: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou,
violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e as escondeu, colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo e digam-lhe, santifiquem-se para amanhã. Pode deixar esse texto na tela para mim, por favor. Então, Josué estava confuso. Por que que nós perdemos, né, numa batalha onde os inimigos eles eram mais frágeis? E Deus dá a razão. Vocês perderam porque vocês roubaram aquilo que eu tinha deixado claro que era consagrado ao Senhor. Então a minha presença não está com vocês. Vocês estão indo para essa batalha lutando sozinhos, com a força do braço. Sem a minha presença, é isso que vai acontecer. Vocês não vão resistir os inimigos. E aqui está a mensagem que eu quero deixar com você hoje. A nossa igreja, a igreja de hoje, o povo de Deus, ele precisa desesperadamente da presença de Deus. As nossas vidas, elas vão ser vazias, os nossos cultos e tudo que a gente fizer será vazio se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver presente, nós seremos um povo vazio. Um povo, pode vir para mim, que vai clamar, que vai orar, mas as suas orações vão bater no teto e voltar. Um povo que vai trabalhar, que vai se esforçar, mas que não vai ter resultado. Então, o que nós precisamos é da presença de Deus. A maior tragédia que pode acontecer a nós que somos povo de Deus é a presença de Deus se afastar de nós. Há um texto que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí a gente pensa o seguinte, se Deus é contra nós, o que vai ser de nós então? Se a presença de Deus não estiver ao nosso favor, o que será de nós? Então a minha mensagem para você refletir é sobre a presença de Deus. Às vezes a gente tem uma visão superficial sobre o pecado. A gente acha que o pecado não é uma coisa tão grave. E eu não estou falando aqui como um religioso, tratando-se de pecado, coisas que a religião trata. Porque a religião vê uma moça jovem pintando o cabelo de vermelho, de azul, e fala, tá aí um pecado. Usando uma calça jeans, tá aí alguém pecadora. Não é esse tipo de pecado que eu estou falando. Esse é o pecado que a religião determina, não é isso. Estou falando de pecado de transgredir a lei de Deus. Pecado de negar, de virar as costas para Deus, de desobedecer diretamente uma ordem de Deus, não uma ordem do pastor, não uma ordem de bispo, não uma ordem de um ancião, mas de Deus, a palavra de Deus. E o pecado ele é grave. A Bíblia diz que ele tem um salário, e esse salário é a morte. A Bíblia diz que ele tem consequências devastadoras. Então a gente não pode tratar o pecado como se ele fosse uma coisa normal. Não podemos nos acostumar com o pecado. Ao contrário, nós temos que sentir fome de Deus. Nós temos que ter sede de Deus. Nós temos que ansiar pela presença de Deus, que foi o que Deus disse a Josué. Deus disse a Josué, este povo pecou. E aqui vale uma outra coisa. Você, como pai, como mãe, você deve saber que não é apenas um pecado pessoal que nos prejudica. O pecado das pessoas também, que estão envolvidas em nossa vida. Quem pecou foi Acã, não foi Josué, não foram os outros guerreiros, mas eles estavam colhendo as consequências do pecado de outra pessoa. Por isso você tem que orar pela tua família, porque a sua família entregue ao pecado pode trazer prejuízo para você. Não é que você vá para o inferno por isso. Não. Não é isso. Mas alguém sem a presença de Deus no nosso meio, da nossa igreja, da nossa casa, principalmente da nossa igreja, da nossa comunidade, pode trazer prejuízo para a nossa comunidade. Por isso que a Bíblia ensina, olha, se alguém pecou, vai lá e corrija.
Se alguém pecou, vai lá e conserte. Se alguém pecou, vai lá e recupere. Se essa pessoa não quiser correção, desconsidere ela como membro da igreja. Ela não faz parte da igreja, porque a igreja, o povo de Deus, não pode viver sem a presença de Deus. E o pecado não confessado, não é qualquer pecado, porque nós somos pecadores, mas o pecado não confessado afasta a presença de Deus de nós. Lembre-se quando o povo de Deus foi enfrentar uma batalha lá em 1 Samuel, e a Bíblia diz que os filhos de Eli pecaram, e aquilo fez a presença de Deus se afastar. A arca foi roubada, e eles perderam uma batalha com grande vergonha. Então, a mensagem que eu posso te dizer é que hoje nós não precisamos só das bênçãos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A igreja nossa pode ter prosperidade, pode ter milagre, tua vida pode ter o que for, mas se não tiver a presença de Deus, nós somos vazios. É a presença de Deus que irá nos garantir sucesso, vitória, não apenas material, não é isso, mas é sucesso e vitória naquilo que Deus ele prometeu. Então, o meu convite é que, se realmente queremos a presença de Deus, nós precisamos romper com aquilo que nos afasta de Deus. E você precisa ter coragem para isso. Romper com aquilo que afasta a presença de Deus do seu caminho. O convite hoje é para nós orarmos juntos. A gente sempre clama, Deus faz isso, faz aquilo, mas agora é hora de nós orarmos e clamarmos para que Deus haja em nossos corações e em nossa vida. Por isso, se você quiser dobrar os joelhos, orar, clamar e se humilhar, faça isso nesse momento, porque é momento de nós clamarmos a Deus. Senhor, aqui está o nosso coração, aqui está o nosso clamor diante dessa palavra. Que a nossa família, Senhor, esteja em Tuas mãos, nossa casa, nossos filhos, nosso lar. Você que é mãe e pai, entregue Teus filhos a Deus agora. Entregue Tua casa ao Senhor e diga, Senhor, que eles sejam Tua herança. Que nós possamos deixar para nossa casa as bênçãos que o Senhor nos dá. Que a Jericó que está de pé, Senhor, venha cair. Os problemas de pé caem. Nós acreditamos nisso, cremos no poder da oração e por isso entregamos a Ti o nosso Jordão, a nossa Jericó, as portas que se fecharam, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, Jesus. Glorifique, Senhor, o Teu nome em nossas vidas. Nós clamamos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa disposição. Agora é hora de você orar pelos outros. Comece a orar, além de orar por você, comece a orar por quem está aqui. Eu oro, Senhor. Eu oro pela Lucilene. Ela precisa da Tua direção. Eu oro pela Giza, Senhor, que está aqui. Pelo Rogério, pelo Ricardo. Eu oro pela Ângela, Senhor, que pede de Ti sabedoria, coragem, para ela encarar, Senhor, os desafios diários que é o setor de vendas. Eu oro pela Rosa, Senhor,
pela Juliana, pela Maria Inês e pelos seus filhos, pela Gislene. Senhor, eu levanto um clamor por cada pessoa que está aqui conectada, pelo Lucas, pelo Alexandre, pelo Maicon. Jesus, eu oro por cada um que está aqui pedindo de Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre a sua vida, sobre o Teu coração. Olhe para nós, Senhor, nós somos o Teu povo e nós queremos experimentar da parte do Senhor o novo Jesus. Eu oro pela vida do Mateus, do Eduardo, eu oro pela vida, Senhor, da Vera, da Larissa, da Lúcia Regina, da Maria das Neves, por gente que está aqui pedindo ao Senhor cura, gente que está aqui pedindo ao Senhor uma nova força para encarar mais um dia, mais um desafio. A Alzira, a Maria Célia, a Elza, a Kelly, a Sônia, o Cacá que está aqui com a gente, sua esposa Vanusa. Jesus, eu oro, Jesus, pelo poder do Teu Espírito, nós oramos uns pelos outros. Faz a gente experimentar, Senhor, a Sua graça, o Seu poder, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre nossas vidas. E vá, Senhor, honrar o nosso trabalho, honrar a nossa disposição. Nós clamamos a Ti, Jesus. E entregamos ao Senhor nossas vidas. Sejam todos abençoados. Sejam todos abençoados. Todos experimentem agora a cura, o alívio, a força, a coragem e a disposição. Ore comigo assim. Se você quiser repetir essas palavras em voz alta, ore comigo assim. Senhor Deus, me dê um novo coração. Me dê uma nova disposição. Renova a minha mentalidade, a minha maneira de viver, a minha maneira de encarar a vida. Me ajude a ser alguém além da minha própria personalidade, a ser alguém com iniciativa, com coragem, a ser alguém pronto para encarar desafios. Ajuda-me a sair do comodismo. Ajuda-me a sair da mentalidade lá do Egito. Ajuda-me a encarar o novo, a enfrentar o novo, a experimentar o novo. Ajuda-me, Senhor. Que nas mãos de Ti entregamos o nosso coração. Essa comunidade que ora online, que ora nesse momento, nas mãos do Senhor, entregamos nossas vidas. Se você crê, respire fundo e diga amém e amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas
Hoje o culto vai acabar assim, com clamor, com oração, com louvor, com adoração. Eu convido você a seguir nessa jornada comigo todas as terças-feiras, aliás, orando, clamando pelo novo, por aquilo que Deus está disposto a fazer na tua vida. Eu tenho certeza que Ele é Deus. Meu convite é que se você quer ver a presença de Deus, você rompa com aquilo que te afasta dele. Não importa o que seja, Deus está pronto para te abençoar, te honrar, se você seguir aquilo que Ele espera que você faça. Eu vou me despedindo de você. Você deixa o seu comentário, você que chegou no finalzinho, volta ao início do nosso culto, participe, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Tenho certeza que cada culto, cada conteúdo que a gente está compartilhando aqui vai abençoar a sua vida. Fique nesse momento com essa canção, terminando, encerrando o nosso culto, adorando a Deus, louvando a Deus. E na próxima terça-feira a gente volta aqui para compartilhar com você mais uma mensagem. Amanhã eu estou ao vivo ao meio-dia. Me acompanhe aqui pelo canal. Ótima noite, bom descanso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de